evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a Hoje, nos Jovens que Inspiram, nós recebemos a dentista, missionária e filha amada de Deus, Mariela Almeida. Tudo bem, Mariela? Tudo ótimo. É uma honra para mim
receber o convite de vocês, né? Eu estou na minha casa, né? Foi aqui que eu me converti, foi aqui que o Senhor falou comigo a primeira vez, então é uma honra voltar aqui como convidada de vocês. Então, a gente vai falar um pouco hoje da Mariela como dentista e também como missionária. Para começar, a gente vai falar um pouco sobre sua trajetória profissional. Você pode contar para a gente como é que foi a escolha da profissão de dentista, né? Como é que é a sua trajetória nessa área da odontologia? Vamos lá, Gessé. Com 11 anos, eu sentei na cadeira de um dentista, né? E ela me atendeu sem anestesia, sem nada. E eu me senti muito maltratada naquele ambiente. E quando eu finalizei o tratamento, eu olhei para ela e falei bem assim... Não, falei com a minha mãe, perdão. Falei bem assim... Mãe, eu não quero mais voltar naquela dentista. Ela, não, você precisa tratar, porque eu tinha uma cárie, aquela coisa toda. E no final do tratamento, ela deixou minha mãe entrar na sala e ela falou que eu me comportei muito bem. E ela virou para mim e falou bem assim, o que você vai ser quando você crescer? E eu falei que eu seria uma dentista para nunca mais fazer com as pessoas o que ela fez comigo dentro da sala. Então ali eu decidi que eu queria ser dentista para amar e cuidar das pessoas de uma forma singular. Olhar para elas como uma pessoa e respeitar os limites, os sentimentos, os medos, as ansiedades. E de alguma forma poder contribuir para que aquilo não acontecesse mais como aconteceu comigo uma vez. E há quanto tempo você está trabalhando como dentista? Quanto tempo você está no mercado? Eu me formei em julho de 2004, então agora eu estou fazendo 16 anos de formada, dia 29 agora de julho. E o seu dia a dia como dentista, assim, como é que funciona? Conta pra gente um pouco como é que funciona o seu dia a dia como dentista. Eu tenho 2 clínicas odontológicas, né? Eu tenho uma em Vitória, na Enseada do Suá, tenho uma clínica em Laranjeiras, né? Então eu tenho uma vida de dentista empresária. Quando você tem uma clínica onde você tem outros profissionais que trabalham para você de forma multidisciplinar, você acaba se tornando uma empresária, não só uma dentista, né? Então, o meu dia a dia circula entre as minhas 2 clínicas. Eu ainda trabalhava para mais 2 amigas, porque quando eu me formei e me especializei como ortodontista, eu trabalhava para 15 consultórios. E à medida que eu fui montando as minhas clínicas, eu fui eliminando esses consultórios e foi ficando só comigo. Então, hoje eu só trabalho para mim, não trabalho mais para terceiros. E você falou no início da entrevista sobre a questão do tratamento, né? E você falar de como a sua missão, o seu sonho, né, se realizando também, e a forma como você, o porquê de escolher dentista, eu achei bem bacana essa questão de você cuidar do outro, né? Isso, hoje em dia, você entende que você realizou, você executa dessa forma o seu trabalho? Com toda certeza. Meus pacientes, eles se tornam meus amigos, né? Ao longo do tempo, do processo, eles não são um cliente, né? Não são um CPF que entra na minha empresa e são tratados por suas necessidades somente bucais. Mas eles vão, à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai se tornando amigo, vai criando relacionamentos. E eu me converti faz 6 anos, né? Fez 6 anos, dia 13 de maio. Então, é impossível você tocar as pessoas e você não as tocar como Cristo gostaria que nós tocássemos. Então, quando a pessoa deita lá, a necessidade dela transcende, né, simplesmente um dente para restaurar. A gente vai criando vínculos, vai criando relacionamentos, a gente vira conselheiro, vira psicólogo. Todo mundo brinca que todo dentista é um pouco psicólogo, porque deitou, abriu a boca, sente no divã, quer falar, né? Você que está na área de terapia, você sabe que a pessoa ela olha para você, ela sente confiança em você, ela começa a compartilhar coisas da intimidade dela, da vida dela. E lá na clínica não é diferente. Então, tem hora que a minha secretária bate na porta me pedindo para sair da sala, porque o próximo está lá ansioso, querendo entrar. Só que ele não está com raiva querendo entrar porque está atrasado, ele está com raiva querendo entrar porque ele quer a vez dele também, de alguma forma, para sentar e compartilhar alguma coisa. Então, isso flui de forma natural. Você vai sentindo aquilo que o Senhor quer que você transmita, aquilo que você toque, né? A partir do momento que você confessa Jesus como o seu Senhor, Ele é o seu Senhor. Então, transcende profissão. É óbvio que eu sei o limite, né, entre uma pessoa que chegou no meu consultório pela primeira vez, pela segunda vez. Eu respeito a ideologia dela, aquilo que ela acredita. Mas quando a pessoa me dá uma abertura e eu sinto que ela tem uma abertura para o Senhor, eu não perco oportunidades.
Porque eu vejo que missão é muito mais do que você transcender um continente. Missão é você saber quem você é e exercer o seu propósito aqui na Terra. E o nosso propósito é propagar o Evangelho. A nossa missão é falar acerca de quem Jesus é falar daquilo que Ele fez em nós e através de nós a gente derramar esse rio sobre o outro. Então, eu não vejo por que na minha cadeira uma oportunidade e eu não exercer isso de forma sutil, com amor, né? E derramar vida na vida das pessoas, não só saúde bucal, mas também emocional. Então, muitas das vezes, um paciente senta lá e a gente toca eles, a gente abraça eles. Às vezes o paciente entra em prantos porque sente a presença do Senhor ali naquele lugar, sente a presença do Espírito Santo. Então, eles compartilham as intimidades, compartilham os ganhos, compartilham as perdas. Então, é você entender o seu papel aqui. Então, você compartilha mais do que os cuidados bucais. Isso é bem interessante. Então, você está usando a sua profissão também como espaço de expressar o amor, que era a missão da pequena Mariela lá atrás, né? Mariela, além de dentista, você tem se dedicado a atividades missionárias, que tem me tocado muito, até me inspirou a lembrar do seu nome e falar, não, a Mariela tem que estar participando dessa série de entrevistas. Obrigada. Porque além de dentista, ela é missionária e ela me inspira também com esse chamado dela, com a vocação dela, com o amor dela por vidas. Agora nos conta um pouco quando e como você começou sua caminhada na área de missões. Quando você deu aquele estalo assim, você entendeu, é o meu chamado, eu quero ir e quero levar o amor de Deus aonde eu estiver. Em 2012, eu fiz os veredas aqui na IABV. Eu não era convertida, eu era católica, né? Eu não era evangélica. E eu fiz os veredas aqui na IABV. E quando eu me converti em 2014... eu perguntei ao pastor Marcelo, na época, que era o líder do Veredas, o que eu podia fazer para derramar aquilo que eu recebi na vida das pessoas. Eu queria fazer parte daquilo, porque aquilo foi um veículo de transformação na minha vida. Foi a porta que o Senhor abriu para eu ser curada. Curada das minhas feridas emocionais, curada dos meus traumas de infância, curada das palavras que eu recebia e que queriam determinar o meu destino, palavras de mentira acerca de quem eu seria, né? E eu acreditava naquelas verdades e andava naquelas verdades, né, que são mentiras acerca da nossa identidade. E quando eu me converti dia 13 de maio, e aí em junho ia ter um Veredas, eu falei para o pastor que eu queria participar daquilo. E ele falou, filha, você precisa descer as águas, você precisa se batizar, para aí você poder trabalhar. E aí na mesma hora eu procurei o pastor Brito, me batizei dia 6 de julho, né? E ali eu falei, uau, eu encontrei o meu chamado e o meu propósito, porque missão é você entender que o Senhor nos chamou como João Batista, nós somos o João Batista dessa terra, né? Nós somos aquele que está preparando o caminho para a volta de Jesus, que está próxima. Então, nós somos os João Batistas dessa geração. E nós precisamos exercer esse papel. E esse papel não tem a ver, tipo assim, uau, o Senhor desceu, falou para mim, ei Mariela, eis que te digo, te chamo missionária. Não, o chamado missionário é para todos. Todos nós somos missionários. Nós só precisamos entender aonde nós estamos e nos posicionar no lugar que nós estamos. E aí as coisas começaram a acontecer. Então, eu recebi palavras acerca do meu chamado, eu recebi palavras acerca de quem eu seria, onde eu andaria, como as coisas seriam, e isso são um norte para a minha vida. Então, uma vez que eu entendi quem eu sou em Cristo, né, que eu sou imagem e semelhança dele, e que eu exerço um papel de preparar a volta dele como João Batista fez, eu só preciso andar nisso, andar naquilo que ele me fala, andar naquilo que ele me direciona, e construir. Às vezes as pessoas recebem palavras e elas ficam esperando o tempo delas acontecerem. E eu entendo que as palavras não estão acontecendo agora na tua vida e você não está vivendo isso, esperando que algo sobrenatural aconteça com você, que você atravesse o oceano, que o Senhor te leve para o sertão, como a igreja foi
há mais ou menos uns 4 anos atrás, um carnaval, e as pessoas ficam esperando esse momento para entrar dentro do ônibus, andar 16 horas para fazer missões, sendo que a gente tem uma África aqui na Serra, a gente tem uma África em vários lugares, a gente tem pessoas passando sede, passando fome do lado da sua casa, e que quando você se posiciona como alguém que quer preparar o coração daquela pessoa para que Jesus venha habitar, você entende que missão é muito mais do que um título, né? Eu não preciso ser ungida missionária para exercer um papel de missionária. Eu sei quem eu sou. Eu sei que o Senhor me chamou para fazer missões, para levar o ID dele. Então, quando a gente entende a palavra missão, a gente entende que nós fomos formados nisso. Salmo 139 diz a respeito de quem nós somos. E nós devemos andar nisso e todo dia descobrir, Senhor, o que o Senhor escreveu sobre mim no dia de hoje. O Senhor já sabia que esse dia ia acontecer hoje. Ele já sabia que eu estaria aqui. Ele já sabia que eu falaria para os jovens, que eu falaria para as pessoas que vão estar escutando esse vídeo no YouTube, que pode ser até os jovens da EBV ou não. Ele já sabia que isso ia acontecer. E Ele prepara todas as coisas, só que a gente precisa dizer sim e a gente precisa estar posicionado esperando esse sim, né? Nesse processo de construção. E assim, como é que você consegue conciliar, eu acho que até para todo mundo, como é que nós podemos conciliar esse chamado missionário, que começa quando nós aceitamos a Cristo, com nossa profissão? Aí, no caso da Mariela, como é que você consegue, como é que você conseguiu, se deparou, teve essa compreensão do alto, né, de que você, seu chamado missionário, compete, né, a todo mundo e a você como filha de Deus? Como é que você conciliou e falou assim, eu sou dentista, mas também sou missionária? Como você consegue conciliar isso? Você falou que no seu dia a dia, também no seu trabalho, mas para além disso também, como é que você consegue conciliar? A primeira coisa que eu entendo é que nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. É Ele que direciona e coordena o nosso tempo. Uma coisa que eu falo que nós temos de maior valor na vida é o tempo. Esse tempo que nós estamos tendo aqui nunca mais vai voltar. Essa hora que nós estamos aqui agora, ela não volta nunca mais. E se a gente não para ouvir o que o Espírito Santo quer que nós façamos para administrar o nosso tempo, a gente não consegue fazer nada. Então, como que eu entendo que é organizar a minha vida ou a vida de quem é um profissional, seja ele da qual área for? Eu entendo que eu preciso ouvir o que o Espírito tem e submeter a minha vida à mordomia dele. Nós somos mordomos fiéis e nós, às vezes, entendemos mordomia só para finanças, né? E nós entregamos a nossa finança para ele, perguntamos como ele quer que administremos o nosso dinheiro, o dinheiro dele na nossa mão, mas nós esquecemos que o maior valor que nós temos é o tempo. E como mordomos fiéis, nós temos que perguntar ao Espírito Santo para onde ele quer que nós conduzamos o nosso tempo. Então, esse foi o primeiro desafio que eu tive quando eu me converti. Porque eu trabalhava pelo menos 14 a 16 horas dia, em várias clínicas ao mesmo tempo. E aí eu comecei a ouvir o Senhor e Ele começou a me dizer que não era pelo meu esforço que o recurso viria, mas era por conta do meu posicionamento que o recurso viria. Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o dono do dinheiro, Ele é o dono de tudo. Então Ele organiza e faz com que as provisões cheguem até nós. Eu tenho uma frase que eu falo, quando você está no teu propósito, você não precisa ir atrás de nada, todos vêm atrás de você, quando você entra no seu chamado. Agora, quando você está num propósito pessoal, você tem que correr atrás para que o recurso venha. E quando você está num propósito que não tem nada a ver com Deus, você vai ficar batendo cabeça e não chega a recurso nenhum, muito pelo contrário. Você não abençoa você e nem abençoa ninguém que está em volta de você. E isso eu tenho vivido porque eu trabalhava 16 horas e eu ganhava 1/3 ou 1/4 do que eu ganho financeiramente hoje. E quando eu fui entrando no chamado que o Senhor tinha para mim e fui colocando a minha agenda para Ele administrar, Ele foi administrando como Ele queria e Ele começou a mudar o nível do meu público. Ele começou a mudar as necessidades do meu público. Ele começou a mudar o valor líquido das minhas consultas. Isso foi natural, eu não tive que forçar nada. E as coisas foram acontecendo. E eu sempre fui priorizando Ele. Então a gente tinha os veredas aqui, que é sexta e sábado. E eu não sentia tranquilidade de chegar aqui em cima da hora do veredas para trabalhar. Então eu abria a mão da minha sexta-feira e eu ofertava ela para o Senhor. Então eu estou aqui
para trabalhar para o Senhor. A mesma coisa quando eu trabalhava no Encontro com Deus, com o pessoal do Avivamento. Então eu ofertava o meu tempo para o Senhor e ofertava mais do que aquele tempo. Se eu precisasse estar na casa de Débora, na casa de Adriana, de Rita, para fazer qualquer atividade, eu priorizava sempre o que o Espírito me falava. E hoje não é diferente. Eu posso te dizer que hoje, na pandemia, né, onde a gente teve que fazer reclusão total, eu tive que voltar a trabalhar meio período por conta das necessidades dos pacientes, por demanda de emergência e urgência. Hoje eu trabalho somente na parte da tarde, eu trabalho um período e a minha vida financeira ela não mudou em nada, porque quando começou a vir as necessidades, eu sentei com o Senhor e falei, Senhor, os pacientes me pedem para voltar, os pacientes me pedem para atendê-los às emergências, mas eu não quero sair da quarentena porque eu estou achando a quarentena sensacional. Eu tive o privilégio de ter um tempo com o Senhor que eu não tinha, de ficar com Ele 4, 5, 12 horas no meu dia. Eu tinha isso fim de semana por conta do trabalho, da demanda diária. E aí eu não queria abrir mão disso. Eu não queria sair da arca como Noé. Eu queria ficar dentro da arca com o Senhor. E aí eu comecei a falar, Senhor, é para eu voltar? E Ele falou, é para você voltar. E eu voltei meio período e eu pude agora testar um novo ritmo de vida. Meus atendimentos têm uma outra forma de rodar, até por causa da pandemia. Então, meus horários estão mais extensos, eu tenho mais qualidade no atendimento com o cliente, eu tenho mais qualidade na minha vida pessoal, eu tenho mais tempo para fazer missões, aí o Senhor entregou um novo projeto, então eu tenho mais tempo para fazer o que o Senhor me pediu para fazer. E Ele fez com que o meu rendimento, se a gente for pensar, porque a preocupação de muitas pessoas é dinheiro. E aonde está o teu coração, ali está o seu Senhor. Se a sua preocupação é recurso financeiro, o recurso é o seu Senhor. Ele doma tudo, ele determina o seu tempo, Ele determina o seu valor, Ele determina as suas escolhas. E o seu coração não pode estar no dinheiro, ele tem que estar no Senhor de todo o tempo, o Senhor que é o dono de todas as coisas. Na sua fala, eu vejo muita questão da submissão a Deus, de saber quem é Senhor, quem é servo. Então isso inspira e nos dá uma outra orientação em relação a como conciliar a questão do tempo e de saber que quem é o Senhor do tempo é Jeová, né, Deus. Então a gente tem que consultar Ele. É mais uma forma, mais uma dica que você transmite para mim, para quem nos assiste, de submeter tudo a Ele, tudo, né? Desde o dinheiro, como você falou, e a profissão e a vida como um todo, né? Outra coisa aqui, a sua prática profissional, como sua prática profissional contribuiu em seu propósito na obra de Deus? Como é que o fato de ser dentista, você falou assim, você entendeu assim, contribuiu? De que forma você consegue entender essa profissão e como ela contribuiu na obra de Deus? Como eu disse anteriormente, né, a minha profissão me dá a possibilidade de tocar pessoas, né? Me dá a possibilidade de tocar na intimidade de uma pessoa. Isso aqui é uma coisa mais íntima do que uma boca. A boca é algo muito íntimo de alguém, né? A pessoa ela tem todo um pudor para abrir ela para alguém. E ali, quando ela abre a boca, ela sente confiança, você tem portas abertas para você ganhar outras confianças, né? Então, meu consultório, ele serve para eu tocar pessoas, para eu orar com pessoas, para eu convidar pessoas. Quantos pacientes meus vieram fazer veredas, né? Quantos pacientes fizeram encontro com Deus? É quase uma agência missionária. É uma agência missionária. Né? Quantas pessoas puderam, dentro do consultório, ofertar no reino de Deus? Não vieram fazer coisas, mas abençoaram pessoas que estariam fazendo essas coisas. O consultório me dá a oportunidade de olhar uma pessoa que não tem condição de pagar e eu poder abençoar a vida dela, ofertar sobre a vida dela. E até mesmo já aconteceu de gente que pode pagar e o Senhor mandar eu ofertar, porque era algo que Ele queria tratar com a pessoa que tinha dificuldade de aprender a receber. Ela estava muito acostumada a dar, mas ela não recebia, não foi amada nesse cuidado de você receber algo de alguém. Ela foi tão ferida na intimidade, na identidade dela, que ela não se sentia digna de receber nada de ninguém. Entendeu? Então a gente tem N leques, né? Como você mesmo falou. Uma coisa que eu aprendi quando eu me converti chama obediência. O Senhor espera de nós relacionamento e obediência. Mais nada. As pessoas complicam o evangelho. As pessoas complicam as coisas, colocam muitas regras e muitas caixinhas
para Jesus. Mas o que ele pede de nós é relacionamento e obediência. Porque quando a gente se relaciona, a gente obedece. Você não consegue. Eu não consigo fazer nada diferente do que ele me pede. Porque eu estou infringindo o meu amado. Ele é a coisa mais importante da minha vida. Ele é o amor da minha vida. E imaginar que eu estou fazendo algo que chateia o coração dele, isso me machuca. E eu não quero fazer nada que machuque ele. É algo que eu zelo muito, é a obediência e o relacionamento com ele. No início deste ano, Mariela, você foi para a África, né, numa missão transcultural. Para essa viagem, houve alguma preparação? Você fez um estudo, um seminário? Como é que foi? E como é que foi essa experiência, né, de ir para um outro continente? Né, Angola fala português, mas também tem os dialetos. Tá? Como é que foi essa experiência missionária fora da sua cidade, fora do seu país? Nossa, foi um desafio. Nós não tivemos preparação, assim, quando a gente fala de preparação, a gente imagina, uau, nós vamos lá, né, fazer uma escola, né, da Jocum, aí vai ter um workshop dizendo, tipo assim, ó, você ora assim, você faz assado, né, a cultura deles é assim e tal. Não tivemos nada disso. A gente recebeu um convite do pastor André da Assembleia de Deus Nova Vida, da ADNV, que é uma conexão que tem com a IEBV, né? Nós fizemos vários veredas aqui com eles e levamos o veredas para a igreja deles, treinamos líderes lá, né? E nessa conexão, o pastor André foi a Angola e ele sentiu, junto com a missionária Denise, a necessidade de levar o veredas. E quando nós chegamos lá, a Denise falou que ela orava pelo Veredas há 6 anos, para que o Veredas fosse lá. Porque ela fez o Veredas há 10 anos atrás, e isso impactou tanto a vida dela, que ela queria que aquilo que transbordou nela, transbordasse também, né? Transformasse a vida daquelas pessoas. E ela orava por Veredas em Angola. E aí surgiu, em agosto, o convite do pastor André para irmos a Angola ministrar o Veredas. E aí, em janeiro, eu entendi do Senhor de fazer parte dessa equipe, de ir a Angola. E quando eu olhei para aquelas crianças na tela, eu fiquei assim, uau, impactada de ver a foto daquilo que iria nos receber lá do outro lado. A experiência foi assim, para mim, como pessoa, foi extraordinária. Verdadeiramente, eu toquei o meu chamado. Quando eu cheguei em Angola, a cultura não foi um problema para mim. A comida também não, que eu bem comi o catato. Depois vocês buscam lá, que tem um vídeo meu comendo catato. Então eu comi o catato, que é uma minhoquinha, parece uma larva de borboleta. Então a comida não foi difícil para mim. Muito pelo contrário, eu pedia tanta comida que a gente recebeu no último dia de vir embora. Um banquete com a comida. E a língua, eles têm amor por nós, né? Um amor assim que excede o entendimento, verdadeiramente. Nós chegamos nos lugares, eles vêm nos abraçar com uma euforia, com uma alegria, como se assim, uau, o Senhor lembrou de nós e trouxe esses missionários para cá. É essa a sensação que eu tinha. Então nós éramos acolhidos assim, com as crianças agarrando as nossas pernas e grudada na gente, fazendo trança nos cabelos e aquela coisa toda. E isso eu me senti em casa. Eu falei, uau, Senhor, verdadeiramente o Senhor pode me pedir o que quiser. Se o Senhor me pedir para nunca mais atender como odontologia, que é uma paixão na minha vida, eu vou viver isso daqui feliz da vida. Então, tem muitos desafios, né, espirituais, nós sabemos disso. Há muitas legalidades, há muitos costumes e usos deles que são muito diferentes dos nossos. Então, algumas coisas que nós abominamos aqui e são coisas escondidas, lá é natural. Então é natural para eles ter mais de um relacionamento, é natural para eles morar junto, cristãos. É natural para eles. É natural para eles ter 11 filhos. A gente conheceu um rapaz que tinha 22 filhos, com 50 anos. Então, para eles, essas coisas são naturais, porque são culturais. A gente viu muita escravidão enraizada neles ainda. Então, há um resquício da escravidão neles. Eles se sentem inferiorizados, mas isso está neles, não é a forma como eles são tratados. Eles se sentem assim. Então é algo que o Senhor tem nos levado, a África nos levou e vai levar muitos outros, para que a gente derrame sobre eles a verdade de Cristo, a verdade do que a Bíblia diz, que é possível viver sim uma vida onde você tem um único esposo, um
um único esposo, uma única mulher, e você ter os seus filhos, crescer tudo debaixo da bênção. Então, essa visão, ela é possível. E eu acredito que a nossa ida, e a ida de muitos outros missionários à África, é justamente para estabelecer essa cultura que o Senhor tem, o que a Bíblia diz, a verdade de Deus que é possível lá. Na sua fala, você falou novamente sobre a questão do toque, né? Do amor. E aí, no seu consultório, tem a questão do toque que você falou também. E na África, você ressaltou também essa questão, né, das crianças que vão te tocar. Lá na África, você fez uso de suas habilidades como dentista? Como é que foi essa experiência? De que forma você usou essa habilidade que o Senhor te concedeu nessa profissão lá no campo missionário? Quando nós fomos convidados, fomos para levar o Veredas, né? Mas quando eu fui na primeira reunião que eu olhei aquelas crianças, o Senhor falou comigo assim: eu te dei uma profissão e eu quero que você exerça ela. E muitas das vezes, quando nós aceitamos a vida missionária, às vezes eu falo de vida missionária, vida integral, e as pessoas confundem isso como vida integral missionária, como vida de missionário. Todos nós somos missionários, mas tem pessoas que o Senhor já recolheu para a vida integral, né? Onde elas vão viver de oferta, de mantenedores. Incentivo você a ser um mantenedor. Incentivo você a olhar a sua realidade e manter pessoas que estão ao seu redor. Aqui na IEBV tem pessoas que vivem tempo integral e podem ser abençoadas por nós com R$10, com R$50, com R$100 mensal. E isso é um divisor de águas na vida da pessoa, né? Então existem essas pessoas de tempo integral. Então quando nós fomos para lá, o Senhor falou muito claro comigo: eu vou te chamar para um tempo integral, mas eu nunca vou tirar de você aquilo que eu construí. Então, as nossas experiências, as profissões, os cursos, tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo que nós lemos, que nós buscamos de conhecimento, isso serve para fazer missões. Então, lá em Angola, não tem a barreira da profissão, porque a odontologia pode ser exercida lá da mesma forma como é exercida no Brasil. Então, o meu CRO funciona lá. E quando eu olhei para aquelas crianças, eu falei assim: você vai sim para ministrar pessoas, você vai nas igrejas para orar por elas, para discipulá-las, mas você também vai tirar um tempo para exercer aquilo que eu te ensinei, que é a odontologia. E de forma muito precária, a gente tinha uma mesinha velha, de criança mesmo, mesinha escolar, a cadeirinha deles, eu com uma cadeira de plástico. Eu colocava eles na minha frente, eu ensinei, tá, gente? Débora, Evani, Josi, todo mundo a fazer triagem odontológica. Então, botei as meninas para olhar cárie e não cárie para agilizar, porque eram 350 crianças para 2 dias. Muitas crianças. Então, essas crianças nunca viram flúor. A água lá não é fluoretada. Então, elas não têm o básico de proteção dentária. Então, nós levamos pasta, levamos 350 escovas de dente, mobilizamos. O Senhor levantou mantenedores para levar essas escovas. E aí de forma muito simples. Então eu fiz extração lá, eu fiz restaurações lá nessa situação. Então quando a criança tinha que deitar, eu virava, ela falou: meu filho, agora olha para a tia Débora lá do lado de lá. Ela olhava para a tia Débora, eu empurrava a cadeirinha com o pé assim, ela deitava no meu colo e a gente ia fazendo com o que tem. Então a gente não pode colocar dificuldade nem limitação pela localização. Então tipo assim, de repente, outro dentista chegaria lá e falaria assim: não, eu não tenho como atender, porque eu não tenho uma cadeira odontológica. Ok, você não tem, mas com o que você tem, o que você pode servir? Para um lugar que não tem nada, você levar uma pasta com flúor para ela escovar o dente, nem que seja uma vez no dia, com flúor. Você levar para ela um flúor para ela bochechar para fazer uma proteção. Você colocar um curativo, você tirar a dor dela, porque ela está cheia de pedaços de dente e aquilo dói. Você falar que você não consegue fazer nada porque você não tem uma estrutura, não tem um micro-ônibus, não tem uma cadeira montada. Então o Senhor nos dá inteligência e habilidades para que a gente derrame o que a gente carrega. E muitos outros, os meninos pintaram a creche, tinham meninos que tinham experiência com pintura, com marcenaria, quem não tinha aprendeu, entendeu? Então nós reformamos a creche toda, teve pessoas que nunca dançou, aprendeu a dançar. Então é questão de posicionamento. Se você sabe que você está ali para dar, dê o que você tem. O que você não tem, o Senhor faz você aprender e você ser. Porque as meninas, nenhuma delas tinha experiência como secretária de consultório, nenhuma era dentista. Eu simplesmente mostrei e elas começaram
O que tinha dúvida me mostraram. Quando eu fui ver, elas estavam melhor do que eu. Triando melhor do que eu. Tudo organizadinho. Eles recebiam flu. Evaninho colocava a mão na cabeça e orava, abençoando, derramando palavras de bênção sobre a vida de cada um. Tinha criança que chorava. Falando bem assim, uau, eu vou ser tudo isso? Eu posso ser isso? Aí ela, claro, meu filho, você pode ser tudo aquilo que o Senhor desejou que você fosse. Crianças que nunca ouviram que elas poderiam sonhar com alguma coisa. Que elas poderiam sonhar em ser alguém. Então vocês levaram a palavra, levaram também o serviço, o cuidado, né? Uma forma de expressar o amor do Senhor. Outra coisa, mais recentemente, quando você voltou da África, você deu início a um projeto também, que você até começou a falar um pouco sobre ele, o projeto Amigos de Jesus nas Ruas, que é aqui em Vitória, que funciona, a Grande Vitória, né, que funciona. Como é que surgiu esse projeto? Como é que você falou daquele estalo? Vamos trabalhar aqui, vamos começar esse projeto aqui em Vitória, no meu ambiente. Como é que começou esse estalo na sua cabeça? Agiu. Vamos lá. Nós chegamos da África dia 15 de março, de quarentena. Tivemos que ficar uma semana de quarentena, porque passamos por Guarulhos e Guarulhos já estava em surto de Covid. E nessa semana, depois veio o decreto do governo da gente ficar em casa. No finalzinho de março, eu tive orando, estava no meu devocional, eu tive uma visão. E eu vi que a gente entregava comida para as pessoas. E o Senhor falava para mim que existia um grupo de pessoas, existiam órfãos e viúvas que estavam famintos de fome material, de alimento físico, mas também de alimento espiritual. E aí eu falei assim, uau, Senhor, fome física, então significa comida, levar a marmita para a rua. Aí o Senhor me mostrou que os moradores de rua, nesse tempo de pandemia, estavam todos em casa, mas eles continuavam nas ruas. Não estou aqui defendendo a escolha de vida, nem vício, nem nada. Tem pessoas que pensam que quando nós vamos às ruas, nós alimentamos o vício, né? E quando nós não vamos, nós deixamos eles abandonados. Não estou aqui para defender pensamento de ninguém, nem bandeira de ninguém. Eu só estou dividindo algo que o Senhor colocou no meu coração, de que eles estavam nas ruas, famintos. Não tinha ninguém que levasse algo para eles ali, porque estava todo mundo trancado dentro de casa, né? E eu dividi com um grupo de pessoas e fiquei esperando essas pessoas se manifestarem para nós irmos às ruas, levar cesta básica e levar comida. Cesta básica nas casas e comida nas ruas. E ninguém se manifestou. E quando eu estava, após o meu culto online, o pastor falou assim, continua aí, onde você está ajoelhado, no seu sofá, continua conversando com o Senhor. Nós vamos desligar o YouTube, mas vocês podem continuar aí com o tempo de vocês com o Senhor. E aí eu falei, Senhor, e o projeto que o Senhor me mostrou, e a visão que o Senhor me deu? Ninguém se mexeu. Aí ele falou bem assim, mas eu não dei para as pessoas, eu dei para você. Se eu quisesse que eles participassem, eles são meus filhos, eu teria falado com eles. Eu dei para você, eu quero que você se mexa. E aí eu entendi, na terça-feira eu fui no atacado, comprei 100 marmitas, comprei arroz, feijão, carne moída, fubá, e fiz 47 marmitas, botei no porta-malas do meu carro e desci com uma amiga. Ela, com medo, chamou um amigo para ir um menino junto, porque ela achou muito arriscado ir 2 meninas na rua. E eu falei, Senhor, eu não sei onde o Senhor quer que nós vamos, mas tem um lugar que há muito tempo, quando eu passo, me incomoda muito. O Senhor falou assim, você vai lá, mas também eu quero que você ande pelas ruas e eu vou te mostrar cada lugar que eu quero que você pare. E nós fomos, entregamos as 47 marmitas e voltamos. Tiramos 2 fotos sem mostrar o rosto deles. E essa minha amiga publicou no Instagram, me marcou, eu repliquei. E durante a semana, 40 pessoas me procuraram querendo fazer parte do projeto. E perguntaram, qual é o nome do seu projeto? Eu falei bem assim, eu não sei, o Senhor não me deu nome, o Senhor só me botou algo no meu coração. E aí, na outra semana, orando, o Senhor falou, vocês são os meus amigos. Vocês são os meus amigos que vão às ruas para levar a minha paternidade. Né? Porque quem me vê, vê o Pai. E vocês vão levar quem eu sou para que eles tenham paternidade
Porque eis aí os meus órfãos, eis aí os meus Israéis, aqueles que estão esquecidos. E aí nós começamos, né? O grupo começou a sair com 250 marmitas todos os sábados. Nós nos reunimos às 5 da tarde, né? Onde o Senhor levanta voluntários para produzir os alimentos. E hoje nós entendemos que não é quantidade, mas é aquilo que nós derramamos sobre eles, né? Aquilo que eu já vivi do Senhor, que cada um viveu do Senhor, e a gente derrama, né? Mais uma vez o toque, quando a gente toca eles, quando a gente os abraça, porque eles precisam desse toque, eles precisam se sentir lembrados. Teve um menino que virou para mim e falou bem assim: de que planeta você é? Aí aquilo mexeu muito comigo. Eu falei: como assim, meu filho? Aí ele: as pessoas não tocam a gente dessa forma. Porque ele estava no chão, preparando a pedra dele. A gente estava orando por um menino e eu peguei ele e coloquei assim na minha perna e eu fiz carinho na orelha dele, né? E eu afaguei ele como um filho. E ele falou bem assim: de que planeta você é? Porque ninguém me toca assim, as pessoas não tocam a gente dessa forma. E o Senhor nos tirou de casa para ir nas ruas entender qual é o mecanismo dessa realidade e devolver a eles dignidade. Porque a gente não precisa de muito para ir lá. A gente só entra dentro de um carro e ora por eles. Eu não preciso de treinamento missionário, eu não preciso de grandes experiências, não falo nada de assim. Eu acho as escolas excepcionais e eu tenho muita vontade de fazer Jocum, sempre procurei, de fazer lá com a Andréa Vargas, com os meninos da Avalanche. Só que os horários não conciliam, porque são cursos integrais e eu tenho uma vida paralela ainda, né? Mas isso não me impede de derramar o que eu sei, não me impede de derramar o que eu vivo. A própria vida, a própria vivência, né? Como você narrou na entrevista, toda é questão de você foi capacitada no decorrer da sua experiência profissional, da sua vida familiar, na sua igreja local, com experiências, né, de relacionamento e seguindo a obediência do Pai. Agora, o que você recomenda, Mariela, para os jovens que nos assistem e têm o sonho de trabalhar com missões? O que você recomenda para eles? Você já falou a questão da palavra de Deus que nos orienta, mas tem alguma recomendação assim que você falaria para o seu amigo, um amigo que está falando assim: Mariela, eu tenho um sonho de ser missionário. Que resposta você daria para essa pessoa? É bem profundo, né? Eu diria para você, em primeiro lugar, saber quem você é. Eu acho que nós fluímos quando nós sabemos quem nós somos. Eu acho que o maior problema da humanidade chama identidade. E aí fala bem assim: é um jargão, né? As pessoas batem muito sobre identidade, sobre paternidade, sobre propósito. Mas as pessoas batem porque as pessoas ainda não entenderam o que é identidade. E você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa saber quem você é como pessoa, os seus talentos, suas qualidades. Mas eu não consigo. Consegue. Você é tudo aquilo que a Bíblia diz acerca de quem você é. Você quer saber quem você é? Procure saber quem é Jesus. Leia a Bíblia de fora a fora e procure as excelências e as características de quem Jesus é. Porque ali está a essência da sua identidade. Quando você sabe quem você é, você faz missão em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Depois de você descobrir quem você é, você precisa saber o que é propósito. E propósito é se posicionar naquilo que você é. Então, quando eu sei quem eu sou, eu fluo em quem eu sou. Isso é propósito. E a gente tem ido. Né? É cumprir o I de hoje. E esperar, quando você se posiciona, ele vai alargando as suas fronteiras. E aí você vai vivendo cada dia mais profundamente esse chamado missionário. Se você sentar com qualquer missionário, aqui na IEBV tem vários missionários. Você vai ver que com todo mundo é muito parecido com o que eu estou dividindo. É você se posicionar para ele, deitar no colo dele e falar: Senhor, eu sou um João Batista aqui. Senhor, eu sou como João que quis deitar no seu peito. Eu sou a Mariela que estou disponível. E quando você fala disponível, Gessé, é estar disponível mesmo. Porque ele pode tirar de você aquilo que, entre aspas, é o seu maior amor. Hoje a minha profissão é a minha fonte de renda.
minha profissão é algo que eu amo fazer. Mas tudo que eu tenho vivido no Senhor desde que eu me converti nesses 6 anos é tão maior que a odontologia ficou pequena, os meus sonhos ficaram pequenos e os sonhos dele se tornaram maiores para mim. Então, para mim, é tranquilo se ele falar para mim, fecha tudo e vai embora. Eu sei que ele não vai fazer isso por conta das coisas que ele fala comigo, né? Ele me pede algo diferente. Mas se ele me pedir, é uma palavra que eu falei há 3 anos atrás, com Débora uma vez. Se ele me pedir tudo, Débora, eu entrego tudo e vou embora. Porque ele é maior. E a questão da obediência que você falou, né? Do relacionamento e da obediência. Maneira, para a gente finalizar nosso bate-papo, que já me inspirou, tem inspirado também todos os nossos jovens que têm nos assistido, qual conselho de fé você daria para os nossos jovens que têm um sonho, têm a vontade de conciliar carreira profissional com obra missionária? Qual conselho você daria? Conselho de fé para essa pessoa? Pode ser uma palavra, uma frase? Fé é posicionamento. As pessoas falam de fé como algo muito longe. Fé é crer naquilo que você ainda não viu, não ouviu. Não, fé é posicionamento. Fé é tornar real hoje aquilo que o Senhor te mostrou amanhã. Então, uma palavra de fé que eu daria é: se o Senhor falou algo ao seu coração, coloque em função hoje. Se posicione hoje naquilo que Ele falou. Não faz sentido para você, mas para Ele faz. Às vezes nós estamos nos déjà vus, né? Orando no nosso secreto, e vem palavras, vem sentimentos, e o nosso medo nos faz parar. Só que o Senhor nos manda ter fé. Fé é o quê? É esquecer o medo, esquecer os obstáculos, se posicionar e começar a se movimentar na visão de futuro que o Senhor te deu. O Senhor deu para você uma visão de futuro. E eu estou falando isso com toda certeza, porque Ele está falando comigo que Ele deu para alguém que está ouvindo isso. De repente é para você que está me escutando agora. Uma visão de futuro. Ele te mostrou algo. Só que isso parece tão gigantesco para você, que você não se mexe, que você não faz. Você está esperando esse gigante se aproximar para que se conclua, porque as pessoas entendem fé dessa forma. É crer no impossível e esperar que o impossível chegue e você usufrua, mas isso não é fé. Fé é você construir um caminho para chegar no impossível. É você subir o seu Everest. O seu chamado, aquilo que o Senhor falou no teu coração, por mais bobo que seja. Às vezes você acha que é irrisório, que não vale a pena, mas se o Senhor te chamou para todo dia fazer um vídeo de 1 minuto no seu Instagram, para falar algo que o Senhor falou no seu devocional, se posicione. Porque é nas pequenas coisas que Ele faz as grandes acontecerem. Ele só pode contar com pessoas que andam nas pequenas. Porque Ele sabe que ela vai andar nas grandes também. Porque as pessoas querem o holofote, elas querem as grandes coisas, elas querem entrar no avião e atravessar o oceano. Mas elas não querem pegar e sair num sábado à noite, debaixo de chuva, como a gente já saiu 3 noites aqui em Vitória, para entregar marmita para 100 pessoas que precisam ouvir algo de Deus. Então, para mim, se tem algo que eu posso falar sobre fé, é se posicionar. Comece pequeno. Se o seu sonho é gigante, se o seu sonho é ter uma casa de repouso para crianças abandonadas, comece pequeno. Comece pequeno, né? E valorize seus pequenos atos. Se conecte com alguém que viva isso. Vá lá aprender com quem já está vivendo. Se conecte com quem toca órfãos. Vai para uma casa de orfandade. Aqui na igreja tem 2. Se conecte lá. Se o Senhor fala sobre cura interior, se conecte em coisas de cura interior. Se o Senhor fala sobre pregação, se conecte com quem prega. E ande uma milha com o pregador. A pessoa vai pregar, vá com ele, seja a sombra dele por 1 ano. E aprenda como ele anda com ele, come com ele. Tenha tempo com ele, gaste tempo com o Senhor e gaste tempo com coisas que vão te acrescentar para o teu propósito. Então, para mim, uma palavra de fé significa se mexer. Muito obrigado pela sua entrevista, pelo seu tempo, por ter aceitado o convite para participar. E saiba que você, Maria, é um jovem que inspira, um jovem que me inspirou desde que eu te conheci, né? Foi o meu primeiro contato aqui na IABV, que abriu minha porta para eu também usar os talentos que Deus me deu na obra dele. Você sabe, você conhece também a minha trajetória. E eu fico muito feliz em poder compartilhar e abrir esse espaço também junto com a Igreja IABV para compartilhar uma história de uma jovem que me inspira e que com certeza vai inspirar, já inspira muitos outros jovens.
Muito obrigado. É isso. Eu posso falar só mais uma coisinha? Para mim é uma honra estar aqui, uma honra te ver crescer, te ver se tornar quem você está se tornando, né? Para mim é uma honra voltar à minha casa, porque foi aqui que eu me converti. E se vocês olham para mim hoje, eu sou fruto da casa, né? Então, eu quero agradecer aos pastores daqui, ao pastor Brito, que vai ser meu eterno pastor, né? Eu amo o pastor Brito, vai ser meu eterno pastor. Ele, Marione, Davidson. Como eu disse, é a minha casa. Eu amo esse lugar. E voltar aqui hoje para poder inspirar vocês, a honra é minha de poder dividir aquilo que eu aprendi aqui, né, com os cultos de domingo, com a sabedoria do pastor Brito, né, porque as minhas bases foram formadas aqui com o pastor Brito, com Débora e Arnaldo, que são os meus eternos líderes, né, os meus amigos, meus conselheiros, com a Adriana, os meninos do Avivamento, que foram também a base para eu ser quem eu sou hoje. E os jovens aqui da igreja, que são os meus amigos. Então, para mim, é uma honra poder hoje contribuir com as pessoas que contribuíram para que eu me tornasse quem eu sou hoje. Então, eu que devo honra, né? Eu que queria honrar vocês por poder estar aqui agora mostrando que todo investimento que a casa faz, ela gera frutos. E eu sou um fruto daqui. Tá bom? Obrigada. E essa foi mais uma entrevista dos Jovens que Inspiram. Não saia daqui sem curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E na próxima semana nós recebemos mais um Jovem que Inspira. Pode tirar já, Fé. Não, não é posso não, agora foi estendido. Ai, gente, a Maria fala então. Mas tá ótimo, ficou ótimo. Não, foi muito bom. Ótimo, a senhora falou.